Tales de Mileto foi um importante pensador, filósofo e matemático grego pré-socrático. É considerado por alguns o pai da ciência e da filosofia ocidental. Para ele, a água era o principal elemento da natureza e a essência de todas as coisas. Tales de Mileto, provavelmente descendente de fenícios, nasceu na antiga colônia grega Mileto, região da Jônia, atual Turquia, por volta de 623 ou 624 anos antes de Cristo. Foi um homem de muitas habilidades e erudição, sendo assim uma figura respeitada pelo seu povo grego. Buscou respostas racionais para os fenômenos da natureza e as razões da existência. Por isso, é considerado um dos primeiros filósofos a romper com o ponto de vista religioso. Razão e mito. Na cidade de Mileto, foi fundador da Escola Jônica, considerada a mais antiga escola filosófica, onde seus pensadores buscavam explicações cosmológicas, ou seja, por meio da natureza através das observações. Assim, eram adaptados da chamada filosofia unitarista, cujo princípio estava baseado no princípio único, o qual explica todas as coisas e, no caso de Tales, o elemento água. Ao lado de outros filósofos, Anaximandro e Anaximandres, Tales de Mileto fundou a escola de Mileto, milésima. Seus seguidores ficaram conhecidos como milesianos. Astronomia e matemática. Suas contribuições na área da astronomia partiram de muitas observações que realizava, da qual chegou a prever o eclipse solar ocorrido no ano de 585 a.C. Na matemática, mais precisamente na área da geometria, a partir de demonstrações dedutivas, apresentou teorias sobre a semelhança dos triângulos e as relações sobre seus ângulos, as retas paralelas e a propriedade das circunferências. Tales de Mileto faleceu aproximadamente em 556 ou 558 a.C. em sua cidade natal. Filosofia de Tales de Mileto. A filosofia de Tales baseava-se em três teses principais. Tudo o que conhecemos é feito de água, e o homem é mais um ente desse meio. Todas as coisas, incluso as inanimadas, estão cheias de vida. Por outro lado, as mudanças e a geração só podem ser alcançadas pela condensação e a rarefação. Teorema de Tales. Disse que Tales foi convidado para descobrir a altura da pirâmide Quéops do Egito. Diante disso, surgiu o Teorema de Tales, onde as retas paralelas e transversais foram segmentos proporcionais. Pitágoras de Samos foi um dos grandes filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia Antiga. Segundo ele, tudo é número, frase que indica uma explicação para a realidade e tudo que existe no mundo. A ele foi atribuído o uso e criação dos termos filósofo e matemática. Pitágoras nasceu na ilha grega de Samos, na costa jônica, em 570 a.C. Estudou matemática, astronomia, música, literatura e filosofia na sua cidade natal. Foi orientado na cidade grega de Mileto por um dos maiores filósofos pré-socráticos, Tales de Mileto. No entanto, suas ideias revolucionárias para a época o levaram a ser perseguido. Nesse momento mudou-se para Crotona, no sul da Itália, região conhecida como Magna Grécia. Foi ali que fundou uma escola de caráter místico-filosófico que ficou conhecida como Escola Pitagórica. Entretanto, foi perseguido novamente, deixando Crotona e partindo para o Egito, onde observou as pirâmides, criou o Teorema de Pitágoras. O filósofo faleceu em Metaponto, na região sul da Itália, em 490 a.C., com aproximadamente 80 anos. Pitagorismo. Segundo Pitágoras, os números são a base da vida na Terra. A partir dessa premissa surge o pitagorismo, ou escola pitagórica, sendo os pitagóricos seus seguidores, dos quais se destacam Temistocleia, Filolau de Crotona, Arquitas de Tarento, Alquimeão e Melissa.
Na escola, ele ministrou aulas nas áreas matemática, aritmética e geometria, astronomia, música, filosofia, política, religião e moral. Segundo o matemático grego, os números representavam a harmonia e a ordem, ou seja, eram considerados a essência de todas as coisas. Essa teoria de Pitágoras surgiu da observação entre a harmonia dos acordes musicais. Os pitagóricos acreditavam que essa concepção não era meramente matemática, mas também espiritual. Neste sentido, eles desenvolveram a concepção espiritual da existência humana, onde a alma é libertada do corpo após a morte. Ou seja, eles acreditavam na reencarnação e no desenvolvimento das virtudes humanas, enquanto a alma estava aprisionada ao corpo durante a vida. Como resultado, os homens poderiam reencarnar numa forma de existência mais elevada, conforme as virtudes conquistadas durante a trajetória terrena. Além do famoso Teorema de Pitágoras, os pitagóricos descobriram os números figurados e os números perfeitos. Na área da astronomia, Pitágoras também avançou com questões sobre a esfericidade do planeta Terra e o deslocamento dos outros utilizando conceitos matemáticos. Essa teoria baseada num cosmo harmônico ficou conhecida como teoria da harmonia das esferas. Frases de Pitágoras. O universo é a harmonia de contrários. A evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo, a unidade é a lei de Deus. Observa o teu culto à família e cumpra teus deveres com teu pai, tua mãe e todos os teus parentes. Educa as crianças e não precisarás castigar os homens. O filósofo não é dono da verdade, nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber.